Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui, na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos a doutora Maikiele Boeira da Silva, especialista em prótese dentária da Oralcim Teutônia. Bem-vinda, Maikiele, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Maikiele, a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Antes da gente falar da profissão, da Oralcim, conta onde tu nasceu, como é que foi tua infância. Então, eu nasci em Caxias do Sul, eu sou natural de lá, morei lá até os meus 8 anos. Depois eu me mudei com os meus pais pro Barracão, que é divisa com Santa Catarina, que é a cidade que o meu pai nasceu. A gente morou lá 1 ano e pouquinho, 1 ano e 9 meses. Depois de lá a gente voltou pra Estrela, que é onde fomos, né, pra Estrela, não tinha morado ainda, que foi onde a minha mãe nasceu. E moro lá desde os meus 9, 10 anos. Aí agora eu voltei novamente pra Estrela, né, porque eu não tava morando em Estrela, mas hoje eu resido em Estrela. Gostei dessa história. A relação em família é muito forte, porque foi um pouquinho para um lado da família do pai, um pouquinho para o lado da mãe. Como é que é esse momento em família? Tu tem irmãos? Sim, eu tenho um irmão mais novo, o João Vitor. A nossa relação, ela sempre foi muito boa, né? Toda a nossa família, assim, meu pai, minha mãe e meu irmão. E eu acho que depois que eu saí de casa para estudar e que eu casei, essa relação intensificou mais, né? Quando a gente atinge a maturidade, né? Principalmente a relação melhora mais ainda, né? Porque quando a gente é mais novo, às vezes a gente tem uns pega assim com os pais, né? Mas depois melhorou bastante a nossa relação. E hoje é todo final de semana, tem que estar na casa do pai, tem que estar na casa da mãe, e durante a semana tem que chamar. A gente se fala eu e minha mãe todo dia no WhatsApp, né? Todo dia no WhatsApp. Meu irmão também, todo dia a gente tá se falando. Que bonito, que bom ouvir isso. Mas já que tu relembrou a infância, me conta uma curiosidade, uma lembrança boa de quando tu era criança. Eu acho que uma lembrança boa, quando a gente morava em Caxias, os meus pais tinham um mercado lá, e eu saía de casa e atravessava, era só atravessar a rua, eu tava no mercado. E eu ajudava a colocar os sabonetes nas gôndolas, e papel higiênico, essas coisas assim, e corria pelo mercado, eu e meu primo. Isso me traz lembranças boas, sabe? Porque depois a gente passou por bastante dificuldade, mas foi onde o início deles, dos meus pais, também foi ali, sabe? Então, relembrar tudo isso, tudo que eles construíram, o patrimônio que eles construíram, né? Pra gente, porque ainda existe hoje o mercado, né? O mercado ainda tá lá, tá alugado pra outro mercado, mas o espaço físico ainda existe. Então, toda vez que eu passo lá na frente, eu lembro, dá uma emoção, né? De ver tudo aquilo lá. Quando que começou a tua vida profissional? E não vale contar esse momento que tu ajudava a arrumar a gôndola do mercado. Meu primeiro e único emprego fora de ser dentista, eu trabalhei numa clínica de oftalmologia. Eu aplicava o colírio para dilatar a pupila das pessoas, né, para fazer os exames. Então eu ficava lá o dia inteiro pingando 2 colírios, pingava um, depois pingava o outro, pingava no olho das pessoas. Eu ganhava um valorzinho bem simbólico por dia e quase metade do valor eu gastava de ônibus para ir voltar de Lajeado, né? Mas foi uma experiência bem legal e eu ajudei muito meu pai. Meu pai é representante comercial, então às vezes eu tinha que ir com ele em alguma cidade, instalar alguma impressora quando ele estava no início das representações dele, dessa empresa que ele tem hoje, e eu ia junto com ele. Então eu já estava lá no meio do pessoal e das empresas, e eu sempre gostei, né, de estar junto, viajar com ele e estar trabalhando. Sempre gostei dessa coisa de trabalhar, de, né, estar no meio do pessoal. Como é que foi a tua definição para escolher o que fazer da vida profissional? Então, eu não sabia, né? Cheguei no terceiro ano, eu não tinha certeza. Eu sempre tive algo puxando pra publicidade e propaganda, pra algo assim da comunicação, porque eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de fazer coisas no computador, de trabalhos e montar coisas, enfim, tirar fotos, eu sempre gostei muito. E eu fiquei pensando muito, será que eu vou pro marketing? Será que eu vou pra publicidade? Cheguei até a prestar um vestibular, um teste, assim, no 2º ano do ensino médio. Não passei, né, óbvio. Não passei, mas ficou naquela coisa assim, será que eu vou me dar bem? Será que vou ter sucesso nisso, né? E aí, quando eu tava no 3º ano do ensino médio, da metade pro final, assim, a minha dentista, né, ela me falou assim,
não pense em fazer algo na área da saúde, porque eu sempre gostei também de como lidar com as pessoas, mas também da área da saúde. As matérias que eu sempre me dava melhor na faculdade era biologia, era essa parte mais humana, vamos dizer. Eu nunca fui bem em matemática, nunca fui bem em física, química, essas coisas, nunca fui bem. Eu sempre ia muito bem, eu sempre fui interessada nessa parte, né? Então aquilo foi aflorando, e teve um dia, né, que eu tava no culto e o pastor apresentou um projeto que a Quadrangular, que é a igreja que eu frequento, tinha e estava iniciando, eu acho que era o Projeto Lucas, que eles tinham ônibus e esses ônibus eram equipados com equipamentos odontológicos e eles saíam pelo Brasil atendendo a população carente. E aquilo ferveu no meu coração e eu disse pro meu pai, eu vou fazer odonto? No culto, assim, eu virei pra ele. E aquilo eu fui pra casa e eu comecei a pesquisar valor, comecei a pesquisar a grade curricular, eu fiquei apavorada. Disse, meu Deus, como é que meu pai vai pagar isso? Não tem? Daí eu falei com ele falou assim, não, se é teu sonho, a gente dá um jeito. De alguma forma, tu vai fazer isso. E eu não tenho ninguém da família que faz odontologia. Foi assim, acho que foi realmente Deus que colocou no meu coração aquilo pra me fazer como missão de vida, como meu propósito, né? Antes ainda da gente falar do odonto, tu disse que tu tinha uma queda pela publicidade e a gente tá vendo que tá muito tranquila com o microfone. Fora do ar, tu me contou uma história e eu quero que tu conte pros ouvintes o porquê de tu estar tão familiarizada com o estúdio. Então, quando eu era pequena, quando eu morei no Barracão, né, pertinho da minha casa tinha a Rádio Cidade, que é a rádio local da cidade. E lá, como meu pai era muito conhecido na cidade, meu avô também era muito conhecido na cidade, a gente tinha amizade com todo mundo. E aí tinha o programa no domingo à noite, que era com o seu Enio, e ele convidava meu pai, me convidou. E aí eu ficava no estúdio até que um dia ele me botou no ar e botou pra conversar e botou pra fazer sorteio e dar oi pros ouvintes, e dar oi pra família e foi indo. Então, basicamente, quase todos os domingos eu ia lá na rádio, a gente fazia esse programa da noite, eu atendia telefone, eu anotava os recados, eu falava no microfone, então eu tava sempre envolvida, né? Das opções de escolha profissional, você testou as duas, né? Testei, mas ainda tenho uma quedinha pela publicidade. Eu digo pro meu marido que eu acho que depois que eu não terminar, mas assim, eu me concretizar nos meus estudos, ainda porque eu ainda sigo estudando, na odontologia eu tenho uma quedinha pela publicidade, eu gostaria talvez de fazer até uma graduação só pra sentir como é que é. Confesso que é bem bacana. Me conta tuas qualificações. Então, eu sou especialista em prótese dentária, né? E no momento eu estou cursando a pós-graduação em harmonização orofacial. Então, sigo estudando e pretendo seguir estudando por mais um bom tempo aí para cada vez me qualificar mais. Fala um pouquinho dessas duas especializações para quem nos ouve em casa entender do que tu tá falando. Então, a especialização de prótese, né? Para quem não entende, quando o dentista ele se forma sabendo fazer tudo, né? Ele sabe fazer todo o básico e tudo um pouco a mais do que o dentista é apto a fazer. E depois a gente pende para uma área para a gente realmente ter propriedade no que a gente está entregando para o paciente. Eu escolhi a parte da prótese dentária, né? Então eu faço a parte ali de próteses totais, removíveis, as chapas, né, que as pessoas costumam falar, prótese sobre dente, prótese sobre implante, aquela coroinha que a gente parafusa em cima do implante, né? As lentes de contato que estão super em alta. Então, toda essa parte de reabilitação, eu sou especialista nessa parte. E também, como eu gosto muito da estética, porque a prótese, ela envolve muita estética, né? Envolve a autoestima do paciente. E eu resolvi fazer a harmonização, porque eu gosto da estética e tá um boom muito grande hoje no mercado, né? E eu sempre falei pro meu marido, eu falei em casa, falava pros meus pais, eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu quero ser especialista e ter propriedade no que eu estou entregando pro meu paciente. Porque quando eles nos buscam, né? Eles querem realmente alguém que vai entregar para eles a autoestima novamente, um sorriso de novo, uma mastigação da melhor forma possível, né? Quando você conhece a Oralsim? Então, quando eu me formei, eu fui morar para Novo Hamburgo, meu marido foi transferido para lá, então a gente foi para lá e eu trabalhei lá. Eu sempre conheci a Oralsim porque é muito conhecida no Brasil inteiro, então na faculdade eu já sabia o que era a Oralsim, né? E eu tenho uma amiga que trabalhava na Oralsim de Lajeado e ela me comentava e tudo mais. Fui pra Novo Hamburgo, trabalhei alguns anos lá e voltamos pra Estrela. Quando eu voltei pra Estrela, eu entrei em contato com a Oralsim, né, ali de Lajeado, enfim, e acabei, né, conseguindo trabalhar na Oralsim de Lajeado e de Teutônia. Hoje, então, eu trabalho nessas duas clínicas.
foi meio que um sentido inverso. Geralmente é a empresa que procura o profissional. Nesse caso, você já sabia do reconhecimento e você buscou a oração. Exatamente, e até porque, assim, a equipe, ela é muito qualificada, né? Então, eu pensava assim, nossa, eu preciso também aprender com esses dentistas, né? Aprender como fazer próteses de boa qualidade, como entregar implantes de boa qualidade, como, né? Porque quando a gente sai da faculdade ou de uma especialização, a gente sai sabendo, mas a gente sai cru. A gente vai criando experiências na prática. E como essa minha amiga, ela falava muito da Oralsim, que foi uma escola também para ela, em todos os sentidos, pessoal, profissional, eu pensava, por que não? Né? Porque não, já sabemos que é a maior no Brasil em implantes dentários. E então a gente pode, né? Eu posso agregar no meu currículo e tá sendo uma experiência incrível. Muito, muito boa mesmo. Maikele, em quais situações são recomendadas próteses dentárias? E aí, já pode me falar um pouquinho mais de como é que é o teu atendimento, como é que você recebe o paciente e esse processo até definir por uma situação ou outra? Então, assim, a prótese, hoje existem várias próteses, né? Removíveis, fixas, a gente precisa primeiro avaliar o que o paciente tem. Por exemplo, ele não tem nenhum dente, tá? A gente pode optar por uma prótese total, removível, que ele vai colocar e vai tirar, ou uma prótese fixa, com implantes onde ele não vai tirar, ele vai se alimentar, ela não vai movimentar, ela vai ficar fixa ali. Pacientes que têm alguns dentes, né? Por exemplo, tem alguns dentes embaixo e não tem dentes em cima. Pode fazer uma fixa em cima ou uma removível em cima e quem sabe nos dentes de baixo colocar lentes de porcelana para deixar tudo bem alinhadinho, né? Porque normalmente os dentes eles já vêm mais fragilizados, com colorações mais escuras, então a gente consegue colocar uma lente de porcelana por cima para ficar bem alinhadinho, tudo da mesma cor, né? A gente tem pacientes onde fazem esses tratamentos mistos, né? Então, é avaliar a necessidade de cada paciente e o desejo também, né? Quando a gente faz a avaliação, a gente escuta o paciente para saber o que ele gostaria, o que ele viu na internet, nas propagandas, o que ele gostaria. E a gente vai colocando cada situação, né? Tem pacientes, às vezes, que o que ele deseja não é indicado para o caso, a gente consegue indicar outra opção, né? Mas a gente sempre passa por uma avaliação e cada tratamento é individual. Nenhum paciente vai ter um tratamento igual ao outro, pode às vezes ser igual, né? O mesmo formato, né? Vai ter prótese fixa, prótese móvel, mas vai ser diferente, sempre vai ser diferente. A condução e o formato do caso do paciente vai ser diferente. Quem ou o que te inspira? Quem me inspira? Eu acho que os meus pais me inspiram muito pela força que eles têm, né? E por tudo que eles passaram, né? A minha mãe por muitos anos foi costureira em fábrica de calçado. E o meu pai, ele trabalhou em sala de cortes, né, de frangos. Depois ele foi pro mercado e hoje ele é representante comercial. E a gente sempre brinca, né? Eu disse assim, um dia eu vou chegar no teu salário, um dia eu vou bater ali. Porque hoje eles têm uma vida muito boa, né? Mas tudo que eles plantaram lá atrás é resultado hoje, né? Hoje a minha mãe, ela trabalha numa loja, porque ela gosta muito de se comunicar com as pessoas. Então ela trabalha numa loja de roupas. Eu vejo o crescimento deles, né? De anos atrás, porque quando eu era pequena a gente passou por muitas dificuldades também, né? E depois eles conquistarem a casa própria e acrescentando coisas dentro da casa e comprando um carro melhor e crescendo, sabe? Isso me inspira, isso me dá motivação para ir atrás dos meus sonhos, né? E também o meu marido. Não posso deixar aqui de falar, porque senão ele vai puxar as minhas orelhas. Apresenta a família pra gente. Então, eu sou casada já faz 5 anos com o Fabrício. O Fabrício trabalha no banco, ele é de Bom Retiro. E a gente tá junto aí nesses 5, 6 anos, né? A gente namorou um tempinho, depois a gente casou. E ele também me motiva muito, porque eu sempre digo pra ele, amor, vamos lá. Eu te puxo pra cá e tu me puxa pra lá. Tanto é que foi ele que disse assim, vamos lá, vamos fazer a especialização, vamos lá, vamos emendar. Eu terminei a minha de prótese em março, em abril eu comecei a outra. Então assim, ele dizendo, vamos lá, amor, vamos lá, vamos conquistar, vamos construir, vamos isso. Porque a gente tem muitos sonhos, né? A gente sempre tem muitos sonhos, agora a gente conseguiu comprar a nossa casa, mas a gente não para aí, a gente sempre quer mais, né? Um incentivo com certeza é muito importante. E aí, nesse sentido, Maikele, traz para quem nos ouve um conselho de empreendedora. Afinal, você teve aí o exemplo dos pais, você também batalhou pelo que queria, já trouxe até aquela dúvida de ensino médio do que fazer da vida. Deixa um recado para quem está nos ouvindo, afinal, hoje você empreende, você ajuda pessoas. Eu acho que é não desistir,
dos sonhos, né? É uma coisa que muitas pessoas falam, mas realmente é não desistir. Comentei ali, né, no início que eu nunca fui bem em matemática, essas matérias no colégio. E realmente, eu sempre pegava recuperação. Eu era uma aluna que conversava bastante, mas eu sempre me dei muito bem com os professores, direção, toda essa parte, né? Sempre me dei muito bem, eu sempre fui bem em disciplinas como artes, biologia, essas cadeiras que me interessavam mais, essas matérias que me interessavam mais. Eu nunca fui uma aluna, então, nota 10, eu sempre ia na média. Assim, na faculdade também, eu me esforçava, eu sempre fui esforçada. Eu nunca fui super dotada ou super inteligente. Eu sou da prática, eu coloco em ação as coisas, né? E então, por muitas vezes, muitas pessoas me falaram, tu não vai conseguir, tu não vai chegar em lugar nenhum, assim, tu indo na média, tu vai ser sempre mediano, tu sempre vai ser, sabe? E é uma coisa que eu bato na tecla, se eu conseguir, se muitas pessoas que eu acompanho, vida real, não Instagram, vida real, conseguiram, a gente também com perseverança, dedicação e deixando essas pessoas que falam mal da gente de lado, a gente consegue, né? Hoje eu tenho 25 anos, eu sou super realizada com a minha vida profissional, tô aí com projetos novos, né? E tô sempre em busca de crescer. Eu sei que eu sou nova ainda, mas é nessa fase que a gente tem mais ânimo, né? E mesmo assim, pessoas que não têm ainda essa idade, que já têm mais idade e querem, eu sempre digo, não desistam, continuem, perseverem, né? Eu tenho um exemplo em casa, Fabrício, meu marido. Ele tinha um sonho de, quando era mais jovem, fazer psicologia. Não teve condições, não conseguiu fazer, né? Acabou indo para a área do banco, enfim, é realizado no que faz. Mas hoje, quase 33 anos, ele está cursando psicologia, que foi algo que estava no coração dele lá atrás. E eu disse para ele, vai amor, vamos lá, eu te apoio. Então, não tem idade pro sonho, não tem idade pra conquistar as coisas, né? Às vezes, mas ela conseguiu, aquela pessoa do Instagram conseguiu um carrão e tudo mais com 20 e poucos anos e eu aqui não consigo. Tudo no seu tempo. Tudo tem o seu tempo e todo mundo consegue perseverando e deixando, às vezes, essas pessoas que falam mal, que às vezes é por inveja, né? De lado. Maikele, agradecendo a tua participação no programa hoje, deixa um espaço para as considerações finais e, claro, faço convite para que o pessoal vá conversar contigo no Oral Sim. Isso aí, eu que agradeço o convite, né? E estendendo o convite aí, a gente tem plantões de avaliações nos sábados, né? Alguns sábados a gente tem plantão de avaliações lá na clínica, fica ali na Fernando Ferrari, no bairro Languiru. Fiquem à vontade, avaliação, né? A gente tá lá para tirar todas as dúvidas dos pacientes, conversar sobre a melhor forma de tratamento, né? A gente tá sempre aberto a avaliações, né? Pode chamar no contato ali do telefone ou ir direto lá e marcar com a recepcionista pra gente poder sentar e conversar e às vezes, né, tirar o sonho do papel. Que muitos pacientes falam, eu tenho o sonho dos dentes fixos, então vamos tirar do papel. Então eu convido todos vocês para nos visitarem na Oral Sim, né, fazer uma avaliação e se quiserem ser atendidos por mim é só pedir. Muito obrigada. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com a doutora Maikele Boeira da Silva, especialista em prótese dentária da Oral Sim Teutônia e Lajeado. Para você um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.